Olá, crianças, tudo bem? Estou de volta para mais uma aula com vocês, aula de geografia hoje, tá bom? Sou a professora Deli e hoje vamos aprender sobre a importância dos rios ou bacias hidrográficas. Quando eu falo bacias hidrográficas, eu estou me referindo a esses rios que compõem o nosso país, assim como muitos países por aí, mais especificamente o nosso, na nossa aula, tá? E vamos compreender a importância desses rios no processo de migração, né? Quando foi construída a cidade, como essas cidades foram se formando em nosso país. Para isso, a gente vai relembrar algumas coisas importantes da nossa história, como isso se iniciou, tá bom? Acompanha comigo aí, Natalia, para a gente compreender. Vamos lá. Olha só. Por volta de 4.000 anos antes de Cristo, as primeiras comunidades se estabeleceram próximo aos rios, pela necessidade de terra fértil e água para a agricultura. Desta forma, ocorreu o processo de sedentarização, isto é, deixaram de ser nômades, permanecendo em um lugar fixo. Ou seja, lá no início, a gente às vezes até relembra um pouco desse conteúdo em história, sobre dois tipos de civilização, a sedentarização, quase, palavra um pouco mais complicada, sedentarização e nomadismo. O que é isso? O nomadismo, se refere às pessoas que sempre estão se mudando de lugar, tá? Uma hora estão num canto, depois de um tempo, quando acaba a alimentação, os alimentos, frutos, eles vão para outro lugar em busca de alimentação. Esses são os nômades. Quando eu falo sedentarização, que é o foco da nossa aula hoje, eu estou me referindo àquele povo que já colocou moradia fixa, construíram suas casas ali, principalmente próximo a rios, onde eles pudessem obter água, para a agricultura e se manter ali fazendo, para poder cumprir com suas necessidades ali, tá? Por isso que esse processo de sedentarização foi muito importante, essas pessoas fixarem a sua moradia próximo a esses rios, tá? Que é o foco da nossa aula e a importância desses rios nesse processo. Vamos continuar na telinha para a gente compreender mais. Nessa imagem aí que nós vimos, ó, tem a vida do homem no período paleolítico, que é a reconstituição, olha lá, eles construindo algumas coisas, a gente vê várias pessoas aí, ou algumas mulheres preparando alimentação aí próximo, algumas coisas de caça, e vocês estão vendo eles aí no rio? Tem 3 pessoas no rio, eles estão caçando, ou no caso pescando aí, usando lanças. É diferente do material que a gente usa hoje, aquelas varas de pescar. Vocês estão vendo eles pescando aí, esses homens? Então, a moradia deles estão próxima a esses rios, ó, e a gente vê várias pessoas, lá no fundo da imagem você vê um animal, ó, as pessoas tentando atacá-lo, em busca de carne, para comer. Então, a gente vê aí as primeiras civilizações, como mostra a imagem, eles fixando essas moradias próximas a esses rios, para obter o alimento e tomar banho e fazer outras coisas mais, lavar roupa e várias outras coisas que a gente vai ver no decorrer da nossa aula. Vamos para a próxima imagem, a gente continuar entendendo. Olha só, na próxima imagem aí, a gente já vê nessa imagem, a civilização, a gente vê animais, sendo criados aí, a gente já vê construções aí ao fundo, e sempre próximo a rios. Estão vendo aí o rio aí na imagem? Onde as pessoas também buscam esse rio também. Vocês estão vendo uma imagem aí que tem uma canoa, onde a gente vê uma pessoa dentro dessa canoa, sendo transportada de um lugar para o outro, que também é uma das utilidades do rio. A gente vê na imagem aí no rio, as pessoas também ou pescando ou tomando banho. Vocês estão vendo, tem um homem próximo à canoa com um balde de água também, tá? A gente vê também próximo ao rio uma mulher enchendo uma vasilha com água. Então, a gente vê a importância desses rios nessa civilização, nessas pessoas aí, como a gente está vendo a imagem aí. Aquelas pessoas ao fundo aí, observando, a gente vê elas plantando aí a colheita, aí pegando algumas coisas na sua plantação. E esse rio próximo a essas plantações, porque serve para regar, a irrigação aí, por causa das plantações que eles fizeram aí nessa imagem, como é mostrado. Vamos para a próxima para a gente compreender um pouco melhor. Vamos lá. Olha só. O que essa imagem nos relembra aí? A gente vê nessa imagem os indígenas,
aí em nossas terras e chegando os portugueses. Para a gente entender o processo da civilização, tudo começou aí, para a gente relembrar um pouco da nossa história. Quando os portugueses chegaram aqui com as primeiras embarcações, que a gente vê de acordo com a história que nós aprendemos, né, o descobrimento do Brasil, dessas terras e tudo mais, a gente vê a importância dos indígenas aí, como a imagem nos mostra. Os indígenas, que são nossos primeiros habitantes aqui, nossas terras, eles estavam nessas terras quando esses portugueses chegaram aí, como está mostrando a imagem. Tá? Então, tinha essas terras, como vocês estão vendo aí, somente os indígenas que já cuidavam dessas terras, tiravam da própria natureza a sua alimentação, e os portugueses chegando aí para poder ajudar no processo da colonização e todo o desenvolvimento do nosso país, ok? Então, nessa imagem aí, só relembrando um pouco do início da nossa história, nosso país aí, desse povo tão importante que foram os indígenas, tá bom? Continuando, vamos lá, ó. As primeiras capitais, ao longo do tempo, quando os portugueses chegaram, fizeram todo esse processo, nós tivemos 3 cidades principais em nosso país, que foram Salvador, que fica na Bahia, tem uma imagem aí de Salvador na Bahia, Rio de Janeiro, tá? A cidade de Rio de Janeiro também, e Brasília, que no caso é a atual capital do nosso país. Essas 3 capitais, por que eu estou falando sobre elas? Vamos lá. A primeira capital do nosso país foi Bahia. Tá? Como aquela imagem nos apresentou, estavam os indígenas aqui, os portugueses chegaram e começaram a espalhar sua cultura, a catequizar os índios, a ensinar os índios algumas coisas que eles não conheciam, assim como também explorar também, é claro, a mão de obra deles em alguns serviços que eram necessários na época, conforme a história que nós aprendemos lá no conteúdo. Só que essas primeiras capitais, que foi o que eu mostrei agora por último, elas passaram a se desenvolver conforme esses primeiros povos que chegaram aqui, junto com os indígenas, né, que já estavam aqui. Eles foram a sedentarização foi acontecendo, foi se formando as cidades, tá? Então a primeira cidade que, né, como a gente mostrou aí, teve Bahia, depois Rio de Janeiro. Então nós tivemos nossas primeiras capitais, né, no caso primeiro Salvador, no estado, né, da Bahia, depois Rio de Janeiro e depois Brasília, que no caso é a atual capital. Então essas 3 capitais, elas são de grande importância na nossa história. A primeira capital, que foi Salvador, na Bahia, foi onde os portugueses chegaram e começaram a catequizar os índios, a ensinar os costumes, né, conforme a história que nós aprendemos também. Mas a primeira capital foi Salvador, depois Rio de Janeiro e Brasília. É claro, com o desenvolvimento, essas cidades elas foram melhorando, foram construídas ruas, casas e tudo mais, conforme a imagem que nós vimos dos indígenas, só apenas nós já estávamos vendo os indígenas e os portugueses chegando aqui. Não tinha nenhum tipo de construção, até mesmo porque os costumes indígenas não incluíam esse tipo de construções, não é mesmo? Então aí a gente está vendo as 3 capitais, vamos voltar aí para a telinha, vamos lá. Primeira capital, Salvador, em 1549, nós estamos vendo uma imagem aí, né? Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro também em 1763, e depois em 1960, Brasília se tornou capital, Brasília se tornou capital do nosso país, que fica no Distrito Federal. Essas são as 3 capitais aí do nosso país, só para vocês lembrarem. Então, olha só, essa imagem aí mostra o quê? Lá no estado de Salvador, Bahia, né? Estado da Bahia. Aí é a primeira capital do nosso país. Se você observar na imagem, você vê algumas construções, é claro, próximas aos rios. Você vê algumas embarcações também, aí no rio, né, no mar. E você, lá ao fundo, você vê algumas árvores e várias construções e prédios, se vocês observarem aí. Isso na cidade de Salvador, na Bahia. São as primeiras construções. Se vocês observarem também, é importante perceber próximo a rios. Por que será que é próximo aos rios? Né? Vamos compreender a nossa aula agora. Vamos ver a próxima imagem agora. Ó. Aqui é o estado, a capital do Brasil, aí, as primeiras capitais do Brasil, na Bahia também. Olha só a formação das cidades, as embarcações chegando. Vocês estão vendo lá as construções, como dividido como se fossem ruas, né? Então, as primeiras cidades foram se formando aí na cidade de Salvador, né, no estado da Bahia, ok?
Aí a gente vê as primeiras formações das cidades aí ao fundo da imagem. E se você observar um detalhe importante lá atrás, ó, o riozinho passando, tem um rio lá, tem um mar onde a gente vê as embarcações, né, chegando, atracando nas nossas terras, mas também lá ao fundo você vê o rio, tá bom? Sempre próximo aos rios, por causa da necessidade, né, da água para fazer algumas coisas que era necessária, como hoje também. Aí a cidade de Salvador no começo de sua história. Tem essa imagem aí, você vê ao fundo algumas construções. Você vê a permanência de algumas coisas naturais, como as árvores, algumas plantações aí, nesse desenho. Você vê os rios, né, as embarcações aí no próximo, né, a cidade de Salvador, e algumas construções ao fundo. Se você observar aí próximo aos rios, tem algumas construções, pequenas construções, bem próximo aos rios. Depois lá ao fundo tem algumas outras, tá? Quando vai se desenvolvendo mais ainda essas construções à medida que o tempo vai passando, tá bom? Vamos lá para a próxima imagem. Aí é Salvador já no tempo mais atualizado, tá? Se você voltar à imagem anterior, olha só. Aqui nós tínhamos poucas construções, tá? Tinha mais árvores e algumas construções ao fundo da imagem. E depois aqui bem próximo aos rios, onde as embarcações chegavam. Já na imagem mais atual, olha só a diferença das construções aí, tá? A gente vê bem mais prédios, né? O desenvolvimento bem maior e a quantidade de árvores aí na imagem. Temos algumas árvores na cidade, é claro, mas se a gente for analisar o que tem de natural e o que foi construído aí pelo homem, a gente tem bem mais construções do que antes, né? No estado de Salvador aí, na cidade de Salvador, no estado da Bahia, ok? Vamos ver agora a cidade do Rio de Janeiro aí, olha só. Como ficou aí. As construções sempre próximo aos rios. A gente vê linha de ferro, algumas casas, algumas construções sempre próximos aos rios. Aqui mais distante do rio a gente não vê construções, embora a gente vê alguns rios aí na imagem, né, próximo a essas construções, sempre próximos aos rios. Então, o que a gente vai ver nessa aula aí? A gente vê que essas primeiras construções, conforme os mapas que nos foi apresentado, né, mapas antigos e mais atuais, essas construções sempre foram mais próximos aos rios, por causa da necessidade deles usarem a água para a agricultura, para fazer a limpeza, ou lavar roupa, ou tomar banho, algumas necessidades pessoais que temos até hoje, é claro. Mas sempre é importante o rio nesse papel, a importância do rio para a gente fazer algumas dessas atividades básicas do nosso dia a dia, tá bom? Na próxima aula a gente vai falar um pouco mais e fazemos algumas atividades. Eu fico por aqui, não esqueça de acessar a plataforma Eduque. Até a próxima. Tchau, tchau.